a segunda aula da sexta unidade da nossa disciplina de estrutura de dados. Na aula passada, vocês viram uma introdução informal aos grafos. Agora, nessa aula, nós daremos uma definição formal do que são grafos. E vocês vão reparar que eu mostrarei dois tipos de grafo. Para começarmos, é bom mencionar que grafo é uma estrutura matemática. São estudadas propriedades, algoritmos, existem teoremas, provas de teoremas, coisas muito interessantes a respeito de grafos. Existem muitas dissertações de mestrado, tese de doutorado a respeito de algum tipo de grafo específico. Um grafo é constituído por um conjunto não vazio de vértices e um conjunto possivelmente vazio de arestas. Um vértice pode ter um nome e outros atributos, e uma aresta, como nós já dissemos na aula anterior, conecta um par de vértices. Uma aresta também pode ter associada alguns atributos a ela. Nessa transparência, vocês podem ver a definição formal do primeiro tipo de grafo, o grafo direcionado. Um grafo direcionado, vamos dar o nome de G, é um par VE, em que V é um conjunto finito de vértices e E é um conjunto de arestas, também finito. Tal que o conjunto de vértices é subconjunto do produto cartesiano de vértice contra vértice e os vértices das arestas estão ordenados. A notação que nós vamos usar para um vértice é o nome, entre parênteses, o nome do vértice de origem, vírgula, o nome do vértice de destino. Como o grafo é direcionado, a aresta XY é diferente da aresta YX. Nos grafos direcionados, o self-loop, o que são self-loops? São uma aresta que tem como origem e destino o mesmo vértice. Elas são permitidas. Na parte de baixo da transparência, eu coloco alguns sinônimos. Nós, vértices, ou em inglês node, são sinônimos. Arco, aresta, em inglês arc edge, são sinônimos. Grafo direcionado, grafo orientado, dígrafo, são sinônimos. Nessa outra transparência, vocês veem a definição de grafo não direcionado. Ela é uma definição muito parecida com a de grafo direcionado, só que aqui nós temos duas diferenças. A primeira diferença é que as arestas não estão ordenadas. Isso significa que nós não associamos uma direção específica para aquela aresta. Portanto, uma aresta de x para y é a mesma de y para x. E os self-loops aqui também não são permitidos. Esta é a segunda diferença. Essa transparência agora, ela apresenta alguns termos, alguns nomes que nós usamos quando falamos de grafos. A transparência apresenta dois grafos muito parecidos. O da esquerda é direcionado, o da direita não é direcionado. O primeiro conceito é o grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de arestas incidentes a esse vértice. Um vértice isolado, que não está conectado, que não está ligado a nenhum outro vértice, ele tem grau zero. E nós também falamos em adjacência. Um vértice V é adjacente a um vértice W se existe uma aresta ligando-os. Ou seja, se de V é possível chegar em W. Então vamos ver como isso se aplica nesses dois exemplos que vocês estão vendo. No grafo direcionado da esquerda, nós dizemos que o vértice 2 é adjacente ao vértice 1. Por quê? De 1 nós conseguimos chegar ao 2 percorrendo a aresta no sentido que ela determina. Porém, o 1 não é adjacente ao 2, porque a aresta não deixa eu fazer o sentido contrário, só existe a aresta na direção de 1 para 2. O grau do vértice 1 é 4. É 4? Mas por que não é só 3? Nós temos que contar todas as incidências. Então, nós temos uma aresta que está chegando a partir de 3, uma aresta que está saindo de 1 para 2, uma aresta que está saindo de 1 para 1 e uma aresta que está chegando a partir de 1. Então, são 4. Esse self-loop conta duas vezes, a vez que sai e a vez que chega. Nós temos também o conceito de in degree e out degree.
O in degree é o grau das arestas que chegam e o out degree é o grau das arestas que saem. Então, no caso do vértice 1, o in degree é 2, porque nós temos a aresta chegando a partir de 3 e a aresta chegando a partir de 1. E o out degree também é 2, porque nós temos a aresta saindo de 1 em direção a 2 e a aresta saindo de 1 em direção ao próprio 1. No grafo à direita, o grafo não direcionado, é o nó 2 é adjacente ao nó 1, porém o nó 1 também é adjacente ao nó 2, porque a ligação não direcionada vale para os dois lados. E o grau do nó 1 é 2, porque só existem duas arestas incidindo naquele vértice. O último conceito que eu quero apresentar é o conceito de caminho. Vocês estão vendo nessa transparência um grafo direcionado e dois caminhos desse grafo que estão enfatizados, um de cor roxa e outro de cor verde. Vamos começar pelo caminho de cor verde. Se vocês repararem, nós anotamos um caminho dizendo a sequência de vértices por onde passamos. Então, por exemplo, o nosso primeiro caminho é esse caminho verde, que nós começamos no nó 6, andamos por uma aresta para chegarmos no nó 2, depois andamos por outra aresta para chegar no nó 4, depois para chegar no nó 5 e finalmente para voltarmos no nó 6. Como nós começamos em um vértice e voltamos ao mesmo vértice, esse caminho é denominado ciclo. Aqui nós poderíamos ter inclusive caminhos muito compridos, que bastaria nós ficarmos dando voltas e voltas e voltas nesse ciclo. Agora vamos ver o caminho que está enfatizado em roxo. É o caminho 3, 4, 7, 8. Ele é um caminho de comprimento 3, porque nós atravessamos 3 arestas para percorrê-lo. Nós dizemos que 8 é alcançável a partir de 3, porque nós saímos de 3, fomos percorrendo o vértice por um caminho e conseguimos chegar até o vértice 8. Então, 8 é alcançável a partir de 3. Esse caminho é um caminho simples, porque nenhum vértice é repetido. Porém, outro caminho, 3, 4, 5, 6, 2, 4 de novo, 7, 8, não é um caminho simples, porque nós repetimos o vértice 4. Assim nós acabamos a aula 2. Espero encontrá-los novamente na próxima aula.